Fala, guerreiros! Bom dia! Olha só, tem muitas pessoas me procurando, perguntando aí que tecido seria esse referente à imagem B, uma incógnita que está aí, né, para a prova da CDF. Inclusive, eu vi uma pessoa falando assim, deve ser o tecido epitelial. Não mesmo, tá? Nem tecido epitelial e muito menos o tecido ósseo, tá? Esse tecido aí, gente, vamos fazer uma análise aqui para descobrir, olha só. Olha só essas células agrupadas e esses núcleos centralizados, tá? Então, esses núcleos, eles estão aqui adensados e centralizados por conta da condensação da cromatina, tá bom? Então, assim, outra coisa, dá para ver aqui, ó, que é flexível. Então, só pode ser o que, gente? Só pode ser um tecido cartilaginoso, mais especificamente falando, da hialina, tá? Que é o que está presente na traqueia, nos nossos brônquios, tá bom? E assim, diferentemente, por exemplo, do tecido ósseo, que é vascular, aqui nós temos um tecido avascular. Então, a nutrição aqui, tá? Desses condrócitos, né? Dessas células condrócitas, é feita ali na camada de revestimento do pericôndrio, né? Que é um tecido conjuntivo, tá bom? Então, aqui, ó, né? É feita por difusão, certo? Então, vamos ver aqui a imagem A. A imagem A já está mais na cara, né? Então, realmente, a imagem A, deixa eu ler aqui, porque está longe um pouquinho dela. Deixa eu ver. Não, está aqui. O tecido adiposo, representado pela figura A, atua como reserva de energia, isolante térmico e proteção mecânica de órgãos. Exatamente. O tecido adiposo, né? Ele não vai fazer só reserva de energia, né? Então, ele também vai proteger os órgãos, tá? Porque realmente, né, aquela gordura ali vai servir para isso. Então, vamos aqui, ó. 82, já foi. 83. Um tecido muscular estriado esquelético é responsável por movimentos involuntários, como batimentos cardíacos. Guerreiros, eu acredito que quem errou esse item é porque estava muito cansado já, né? Foi muita leitura de prova e tudo. Assim, a pessoa já estava muito cansada. E aí o examinador, ele fez isso aqui por querer, já para você se confundir, né? E você cair. Então, que caiu, eu chamo isso de erro por vacilo, tá? Então, aqui, ó, tecido muscular estriado esquelético é responsável por movimentos involuntários? Não, na verdade, voluntários, né? Se eu mexo meu braço, é porque eu quero. Agora, os batimentos cardíacos, eu não controlo se eu quero parar agora, para aí, ou se quer continuar. Então, esse aqui já seria, né, o tecido cardiovascular, certo? E aí, esse tecido, ele é involuntário. Então, ele colocou aí a palavra involuntário, colocou muscular, e ele misturou para você confundir mesmo. Então, esse tentar errado. 84. As células maiores presentes na figura D, com núcleo segmentado e coloração mais escura, são polimorfonucleares. Isso mesmo, tá? Então, aqui, como a gente pode ver, né? Essas células aqui a gente tem o tecido sanguíneo, né? E aí, o que acontece? Polimorfonucleares, né? Então, são várias formas que pode ter esses núcleos, né? Eles podem ter vários segmentos. Aí, aqui a gente vê um núcleo ó, que tem 3 segmentos, tá vendo? Então, exatamente. Então, aqui tem um certo 82. Possui abundante vascularização para... tá. 82 a gente fez aqui, né? Estava errado. 83... errado, e 84, certo, tá bom? Espero ter ajudado vocês e ter tirado essa dúvida que todo mundo ficou aí da imagem do item B. Até a próxima, até o nosso próximo surto coletivo aí da biologia. Um beijo para vocês. Boa noite. Eita, tô sem voz ainda. Boa noite, pessoal. Vim aqui para fazer a correção das questões, né, de química, que eu fiquei muito feliz quando eu vi essas questões, que foram muito fáceis, porque a gente viu e detalhou bastante isso no aulão que a gente fez, né, sobre os métodos de separação de misturas. Então, vamos lá. A
prova de vocês trouxe essa imagem, né, com 5 métodos de separação de mistura, e as questões foram sobre eles, né, o que eram, como que funciona, qual que é o princípio por trás do método escolhido, né. Então ele falava assim: no cotidiano emprega-se vários métodos de separação de misturas, como os ilustrados nas figuras. Com base nessas figuras e nas características dos métodos de separação de misturas apresentadas, julguem os itens a seguir. Então, nessa questão 94, ele falava que na figura A tem-se o emprego da centrifugação. Então, se a gente for parar para pensar até aqui, sim, na figura A a gente tem o método de centrifugação, que acelera a centrifugação também por meio da força centrífuga, né? Que o próprio nome do equipamento é uma centrífuga. Então vem esse princípio ali, pensando um pouquinho de força centrípeta, força centrífuga, né? Separando os sólidos, que são as hemácias do sangue. O sangue aparentemente é uma mistura homogênea, né? Eu comentei isso no aulão, mas que na verdade é uma mistura heterogênea. Então, por ser uma mistura heterogênea, a gente consegue utilizar a centrífuga para fazer a separação da suspensão dos líquidos plasmas sanguíneos. Então, tá corretíssima essa questão, né? É exatamente isso que ele faz com o sangue. A 95 vai falar do processo B, que é sobre a filtração, né? Mostrou um exemplo aí que às vezes fica um pouco confuso, porque é um aspirador de pó, né? A filtração é um processo de separação que utiliza um meio poroso, ok? Utiliza mesmo um meio poroso para reter líquidos. Aí essa parte aqui o filtro não retém líquidos, né? De uma mistura. Então, essa parte da questão que já começa com um errinho. Ele não retém líquidos, ele retém sólidos, né? Como, por exemplo, pode citar o aspirador de pó, que retém água presente no ar. Não é essa a ideia, né? O aspirador é de pó, inclusive, né? Então, essa questão aqui fica errada. A questão 96, ele vai falar do processo de lixiviação, que utiliza corrente de água para arrastar as partículas mais leves. Então, aqui na imagem, a gente tem do C, a gente tem um exemplo que eu mostrei para vocês no aulão, que é uma levigação. Então, aqui a gente tem levigação, que é um processo diferente da lixiviação. A lixiviação vai usar os métodos de solubilidade e a levigação não. A levigação que vai usar os métodos de densidade, a diferença de densidade dos compostos, né? Ele vai carregar o que é mais leve e vai deixar no fundo os mais densos, né? E é muito utilizado na mineração. Então o erro aqui foi ter usado a palavra lixiviação e na verdade levigação. A 97 vai falar da evaporação empregada para obtenção de sal marinho no D. Que sim, né? Até aqui tá tudo bem. É usado para separar sólidos e líquidos. Sim, sólidos e líquidos. Miscíveis. Então significa que eles se solubilizam formando uma solução, uma mistura homogênea. Sem perda. Aí ele traz pra gente esse aspecto de sem perda de nenhum componente. E aqui que a gente encontra um erro, né? Então a gente não pode falar que não tem perda, porque quando forma essas montanhazinhas de sal, é porque a água evaporou e foi em contato com o meio ambiente. Então você tem sim perda dos componentes dessa mistura, que é a água. Então essa aqui fica errada, porque tem perda sim. E a nossa última questão, né? Eu lembro de falar para vocês que se cair separação magnética precisa ter um metal. Ele não foi tão simples pelo fato dele colocar metais não ferromagnéticos.
Mas se esse metal é não ferromagnético, significa que ele não vai sofrer atração magnética, né? E ele dá exemplos como alumínio e cobre. Sim, são 2 exemplos de metais não ferros magnéticos. Então a separação magnética é ineficaz para esses casos? Sim, ela vai ser ineficaz para esses casos. Tem que ser metais ferromagnéticos. E é isso, espero que vocês tenham acertado todas. Estava bem tranquilo. Falamos tudo sobre, estudamos juntos sobre isso, né, no nosso aulão. E fiquei muito feliz com essas questões. Então espero que a química não tenha derrubado vocês. Um beijo, até a próxima. Até mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Carlos Rodrigues na área. Estou aqui para fazer a correção das questões de física que caiu para o professor de Ciências Naturais na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Prova que foi realizada hoje pela manhã. É isso aí. Tiveram 3 itens de física e exatamente onde eu bati foi defeitos da visão. A Quadrix, ela não tem o costume de mudar muito, tá? Ela vem sempre cobrando ali os mesmos assuntos e hoje podemos provar isso e foram questões bem tranquilas, apesar de ter uma pegadinha. E eu vou mostrar para vocês já aqui no nosso quadro. Mas antes de mais nada, peço por gentileza que você se inscreva no nosso canal, compartilhe e curta. E não esqueça de ativar o sininho para mais notificações de questões como essa. E aí a questão falava assim, ó, vamos lá. A imagem mostra esquemas de problemas refrativos da visão. Ele botou entre parênteses miopia, hipermetropia e astigmatismo e suas correções com lentes. Olha, se você olhar bem, ele falou miopia, hipermetropia e astigmatismo. E ele colocou exatamente nessa ordem lá, A, B e C. E logo embaixo, ele colocou também as suas correções, tá bom? Com base na figura apresentada, julgue os itens a seguir. Então, o que nós temos aqui? Letra A, a miopia, onde eu tenho o alongamento do globo ocular e a imagem é formada antes da retina, ou seja, dentro do globo. Eu tenho aqui na letra B, vou puxar para cá, ó. Letra B, eu tenho a hipermetropia, onde a imagem é formada após a retina, né? Com isso eu tenho o achatamento ou encurtamento do globo ocular, então a imagem jogada lá para trás. E por fim, a letra C, eu tenho o astigmatismo, tá? E o astigmatismo tá aí, ó. Olha como é que a imagem é formada. É só lembrar lá que é problemas com a córnea, problema de curvatura também, tá? Com relação aí o nosso cristalino. Então vamos lá, vamos ler as opções. 99, tá? Eu peguei aqui, não sei se é a ordem da sua prova, mas eu peguei aqui um tipo de prova, vai seguindo aí conforme a leitura. O item 99 falava assim, ó, na miopia, representada pela figura do esquema C, a imagem se forma atrás da retina e a correção é feita com lentes convexas. Pessoal, totalmente errada. Primeiro, que o C, olha lá, é astigmatismo, a letra A é a miopia, tá? Segunda coisa, a imagem é formada atrás da retina, a miopia é formada onde? Dentro do globo ocular, antes da retina. Então essa questão aqui totalmente furada, totalmente errada. Vamos para a questão 100. O astigmatismo, representado na figura pelo esquema A, é causado por irregularidade na curvatura da córnea ou do cristalino, tá? Gerando imagens distorcidas. E sua correção é feita por lentes cilíndricas. Pessoal, a definição aqui para astigmatismo estava corretíssimo. Porém, pegadinha da banca. Qual é a pegadinha aqui? Não é o A. O A tá lá, é miopia, tá? Que é o astigmatismo, o C. Se ao invés da letra A estivesse escrito letra C, essa questão estaria correta. Então, questão pegadinha. Então, essa daqui, ó, está errada. Pode marcar aí, beleza? Cuidado, hein? Eu avisei isso, que a banca gosta de colocar conceitos de um e apresentar o outro. Pode olhar aí nas minhas aulas anteriores, os exercícios que eu falei. A Quadrix tem o costume de fazer isso. Por fim, a última questão 101 fala assim, ó. Na hipermetropia, representado na figura pelo esquema B, tá lá certinho, ó. Hipermetropia é o esquema B. Existe uma diminuição do globo ocular, ou seja, encurtamento do globo ocular, dificultando visão de objetos próximos. O que a gente tem que fazer? Tem que
afastar os objetos para que a imagem caiba onde? Eu puxe ela para a retina, exatamente isso. Então, essa daqui era a única correta das 3 questões de física que vieram. Bem, a Quadrix não fugiu muito do seu padrão, cobrou aí um assunto que é recorrente em suas provas. Na minha visão, foram questões bem tranquilas, não teve questão de cálculo que muita gente estava com medo. Quem assistiu às revisões, muito provavelmente acertou aí as 3 questões. Quem nos acompanhou ainda nos aulões presenciais, certeza absoluta que acertou a questão também, porque isso foi batido várias vezes, tá bom? Com isso, galera, eu quero deixar com vocês só um convite, tá? A minha ideia é continuar com esse projeto, continuar gravando aulas para a galera de ciências naturais. Eu sei que vocês têm essa deficiência no mercado. Bem, na parte de física vocês não terão mais. Vou gravar um conteúdo visando a prova de efetivo da secretaria somente para vocês. É isso mesmo. Podem contar comigo aí que eu estarei pronto para poder ajudá-los, tá bom? Com isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e ó, não esqueça, até a próxima questão. Tchau, tchau, galera!